Boa noite, pessoal. Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcos. Sou integrante aí do grupo 5, né, onde vamos falar aí sobre crimes contra a administração, contra finanças públicas, né? E eu fiquei encarregado aqui de 2 artigos, né? E tá planando mais aí sobre os artigos 359 e 359F. Então, quero compartilhar minha tela aqui. Vou falar um pouco sobre o artigo 359E. Então, o que acontece? Como eu disse, né, esse artigo, do artigo 359A até o 359H, eles tratam de crimes contra as finanças públicas, né? E dentro do Código Penal. Né? Então, aqui eu vou começar com o 359E, que trata, que diz assim: prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída uma contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada na forma da lei, né? Então, aí a pena aqui nós temos detenção de 3 meses a 1 ano, né? Incluído na Lei 10.028 de 2000. E, e aqui é o que o legislador previu, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre esse artigo. O que acontece? A gente lendo assim fica um pouco, às vezes, difícil da gente interpretar, né? Mas o que ele está querendo dizer? Prestar uma garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída uma contragarantia, né? Então parece ser termos aí do mercado financeiro, mas não é tão difícil de a gente entender. O que acontece? Eu vou fazer um exemplo aqui, né? Vou criar um exemplo. Digamos que o prefeito da minha cidade, ele precisa de um empréstimo, ele vai contrair um empréstimo. E para isso, o governador do estado vai ser o garantidor, como se fosse um avalista, né? Ele vai assinar junto, garantindo, como garantia daquele empréstimo, né? E para isso ele vai ter que prestar uma garantia, né? Seja digamos, um valor, né? Ele vai ter que oferecer algo em garantia. E para que ele faça isso, é necessário que ele exija uma contragarantia do prefeito, entende? Ele não pode ser garantidor do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser. Ele é necessário ele ter uma garantia desse prefeito, entende? Parece um pouco complexo, mas assim, o devedor do empréstimo é o prefeito que vai contrair o empréstimo, né? O governador, nesse exemplo, ele seria como um avalista, ele vai garantir. Mas para que ele seja esse avalista, esse garantidor, é necessário ele exigir do prefeito, em contrapartida, uma contragarantia. Sem isso, ele incorre nesse crime aqui que nós estamos, que está previsto aqui no Código Penal, do artigo 359E. Então, é necessário, se ele fizer isso, é um tipo de omissão, né? Ele não pode fazer isso. Então, é nesse caso, né? Então, quando nós temos uma operação de crédito, o garantidor ele necessita de pegar uma contragarantia de volta, você entendeu? Para não incorrer na penalização desse artigo, né? Aí assim, quem responde, o engraçado é isso, é que quem responde por esse crime, por essa infração, é o garantidor. Não é aquele que está contraindo a dívida, é o garantidor, aquele que está avalizando, né? Então, por isso que esse crime, né, é um crime, ele é chamado de prestação de garantia graciosa, né? O termo já diz tudo, né? Ele está prestando uma garantia de graça, sem exigir nada em troca, né? É um crime, né? E é um crime contra as finanças públicas, né? Aqui também o legislador ele visa assegurar que o devedor se comprometa a arcar com o débito, né? Então, ele também tem um outro aspecto, né? Aqui também visa, como a gente diz aqui no nosso linguajar, né? O legislador ele prevê que
o prefeito, no caso daquele exemplo, ele vai arcar de verdade com a dívida, porque se ele não pagar, cria essa corrente, né, do governador ter que avalizar a dívida, mas em contrapartida o governador também está segurado, né? Então ele visa, o legislador aqui busca, na verdade, fazer com que o prefeito, aquele que contraiu a dívida, ele realmente ele tem o dever de cumprir com aquele contrato de crédito, né? Ele mesmo seja o responsável, né? Então o legislador ele visa criar formas de amarrar sem que isso seja terceirizado para outra pessoa, por esse garantidor, né? Por mais que ele haja a situação de um dia o garantidor ter que realmente arcar, mas ele também está ele tem uma conta garantia para fazer uma cobrança futura daquele valor que ele garantiu, né? Então, aqui também o legislador tenta também visa, né, assegurar que também o garantidor tem a possibilidade de receber quando for o caso, né? Então, caso o garantidor tenha ali que realmente avalizar e pagar aquela dívida, ele também tenha como uma forma de uma ação de regresso de cobrar daquele prefeito aquela garantia que ele teve que exercer, né? Então, é uma coisa que a gente tem que se atentar muito, porque o crime está aqui no garantidor. Quem comete esse crime é o garantidor, quando ele não exige a contra-garantia, né? Como do exemplo que eu dei do prefeito. O governador garante, mas automaticamente ele é obrigado a exigir uma contra-garantia do prefeito. Se ele não fizer isso, é ele que está respondendo nesse crime, né? Então, aqui pode ser, por exemplo, entre entes federativos, entre prefeituras, entre o prefeito e o governador, entre governadores, né, entre uma prefeitura e a União, o governo federal, né? Não se resume só nesse exemplo que eu dei, né? E a gente pode entender que hoje já existem mecanismos, né, avanços da lei, jurisprudências que já abarcam esse tipo de situação, né? A gente sabe que o nosso Código Penal aí tem mais de 80 anos, né? E décadas atrás aí isso era uma coisa comum, né? E ok, né? 359E. Eu vou falar um pouquinho também do 359F, né? Artigo 359F. Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. Constante. 359F. Deixar de ordenar e deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento de montante de restos a pagar, inscrito em valor superior ao permitido em lei, né? Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Ok. Então, como eu disse, né, nosso Código Penal aí já tem algumas décadas, né? E era costumeiro que chefes de executivo, né, principalmente prefeituras pequenas do interior, ele deixava, existia várias formas de burlar o orçamento, né, de que para aquele gestor ter mais dinheiro em caixa e tudo mais, né. Como eu disse, hoje a lei, existem leis de diretrizes, né, que visam refinar mais ainda essa legislação, né, de finanças públicas. Mas aqui, está aqui, 359, e ele está falando, 359F, né, tentando resumir, né, deixar de ordenar, de autorizar ou de prover o cancelamento de montante de restos, né. Quais são as situações que isso se enquadra? Por exemplo, o anuente, essa modalidade de crime rege o contrário do artigo 359B, né, recém-falado pelo colega, pois se caracteriza em ação de deixar de ordenar, deixar de autorizar e de prover conforme previsão legal, né? O 359B, ele diz assim, ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar de despesas que não tenham sido previamente empenhadas ou que exceda o limite estabelecido em lei, né? Então seria o contrário, o 359B é o contrário, é ordenar, despesas que não tenha sido previamente autorizado, né? Esse aqui
é o contrário. 359B é deixar de ordenar. Então, como que isso afeta as finanças públicas, né? Ele aqui, antes de chegar a esse ponto, eu só queria dizer que, ok, tá. Como isso afeta, né, as finanças públicas, né? Ocorrendo o ato pelo administrador, que é o administrador público, né? Na simples conduta de negar a prover o devido cancelamento de restos a pagar, né? Então, por exemplo, vamos supor que o prefeito da cidade X, né? Ele tem um orçamento, né, para asfaltar uma rua, né? Ele tem lá o orçamento liberado e ele vai lá, faz uma licitação e contrata uma empresa de pavimentação para fazer aquilo. Então, ele tem o orçamento, ele tem a despesa, né? Aí, por uma situação diversa, ou por um fato alheio, ele não contrata a pavimentadora, né? Ele não faz a rua, ele não faz a obra. O que acontece? Ele tem o orçamento, ele acaba tendo só o ativo, ele tem só o crédito, ele não teve a despesa. Então, o que acontece? Ele fica com um saldo positivo em caixa, né? Então, é uma forma dele aprovar, muitas vezes, as contas dele, né? Porque a gente sabe que o gestor público, chegando no final do seu mandato, ele tem que ter as contas aprovadas. Então, ali é uma forma dele criar um caixa, né? Então, tá, aí ele incorre nesse crime, né? Então, o que ele deveria fazer? Ele deveria cancelar, né, o montante de restos. Ele deveria devolver aquele dinheiro, né? Dar um destino de retorno àquele dinheiro, não deixar aqui do ativo aquele dinheiro em caixa, né? Ocorre também em casos em que despesas orçamentárias não realizadas deveriam ser canceladas, né? Então, por exemplo, houve o cancelamento, né, de determinada, vamos dizer, que fosse construir um parque, né, e por um motivo ou outro aquilo foi cancelado. Não foi, foi por um motivo alheio à administração pública e foi cancelado, né, aquela obra. Então, de novo, nós temos dinheiro em caixa. É necessário dar o retorno para aquele dinheiro, né, para que não haja aquele dinheiro em caixa, sobrando, né. Ok. Então, o que acontece? O administrador que assume nova gestão e percebe que esse fato deve cancelar o resto, entendeu? Então, assim, ocorre também nessas situações. Um gestor novo assume, né, digamos, uma prefeitura, e ele percebe que tem aquele dinheiro ali sem o destino. Está ali o orçamento aprovado, está aquele dinheiro em caixa, mas não tem destino, não houve obra, não houve licitação, não houve nada, está ali o dinheiro. Então, esse legislador, se ele não cancela esse montante de restos, ele também se enquadra nesse crime, né? Então, o legislador, ele previu várias situações, né? Que se resume o quê? Cada orçamento, cada dinheiro em caixa, ele tem que ter o seu destino. Ele não pode ser manipulado ou ser utilizado de forma diversa ao que ele foi previamente determinado, né? Então, se aquela obra, por motivo da administração, motivo particular, né, um motivo da própria administração, ela não quis fazer aquela obra, ou cancelou, ou a licitação deserta, ou por motivo que seja, se aquele orçamento não vai ser utilizado, ele tem que ser retornado, né, e tirado de caixa, né, como o legislador aqui diz, cancelamento do montante de restos. Aquele dinheiro não pode ficar sem destino. Então, essa seria a minha parte, né, o artigo 359E e 359F, em que eu falo um pouco do que eu pude entender, né, desses artigos. Eu tentei procurar casos de julgados sobre esses artigos, eu não encontrei, né? Mas eu li, estudei, procurei o que eu pude compreender. Essa é a minha parte, obrigado.